Quer aprender a criar uma planilha de controle de horas e folha de ponto no Excel? Então esse vídeo é para você. Eu sou Hermes Santos do site exceleasy.com.br e a pedido de diversas pessoas que acompanham aqui o nosso canal, nesse vídeo eu vou te ensinar como criar este modelo de planilha para controle de horas e folha de ponto. Então observe que a planilha conta aqui com um menu com as opções Cadastrar funcionários, Registrar horas e Gerar folha de ponto. Se eu vier aqui na opção de Cadastrar funcionários, eu vou ter aqui uma tabela para registrar a matrícula do funcionário, o nome, a função e a carga horária dele. Voltando para o menu inicial, ao acessar a opção de Registro de horas, eu tenho aqui uma tabela para lançamento das horas trabalhadas. Então observe que basta selecionar a matrícula do funcionário aqui na primeira coluna e o nome do funcionário é preenchido automaticamente. E aí depois você só vai precisar preencher aqui a data, o horário de entrada, o horário de pausa, o horário de retorno da pausa e o horário de saída. Desse modo, a planilha vai calcular automaticamente a quantidade de horas trabalhadas e o saldo do dia conforme a carga horária diária que foi cadastrada aqui no registro do funcionário. Por fim, voltando aqui no menu inicial, temos a opção para gerar a folha de ponto do funcionário. Então, basta selecionar a matrícula do funcionário na lista e preencher a data inicial e data final. Feito isso, basta clicar aqui no botão para gerar a folha de ponto. E observe que a planilha vai trazer aqui todos os registros de dias trabalhados deste funcionário dentro desse intervalo de datas. E aí, para finalizar, você pode imprimir essa folha de ponto acessando aqui a guia Arquivo, Imprimir. Então, se você tem interesse em aprender a criar este modelo de planilha, basta conferir o vídeo até o final. Bom, para começar, eu tenho aqui uma nova pasta de trabalho em branco e eu vou começar criando aqui 4 planilhas. A primeira eu vou chamar de funcionários, que será onde eu irei fazer o cadastro dos funcionários. Vou criar uma segunda planilha chamada registro de horas, que será a planilha onde eu irei fazer o lançamento das horas trabalhadas de todos os funcionários. Vou criar uma terceira planilha chamada folha de ponto, que será a planilha onde eu vou gerar a folha de ponto dos funcionários. E vou criar aqui também uma quarta planilha que eu vou chamar de início, que será a planilha onde eu vou criar o menu inicial para facilitar a navegação entre as outras planilhas. Pronto! Feito isso, agora eu vou acessar aqui a planilha de funcionários e vou criar aqui os títulos para minha tabela, que são matrícula, nome do funcionário, função e carga horária. Aqui na coluna matrícula, eu vou formatar como texto, pois pode ocorrer da matrícula começar com 0. E aqui na coluna de carga horária, eu vou usar um formato personalizado. Então eu seleciono aqui toda a coluna e aqui na guia página inicial, grupo número, eu clico aqui na seta para acessar a caixa de diálogo, formatar células. Aqui na guia número eu seleciono personalizado e escolho aqui a opção HH:/MM. Feito isso, basta clicar em OK. Pronto, agora eu vou lançar alguns exemplos de registros na tabela apenas para ilustrar. Agora, com a tabela de registros de funcionários já finalizada, antes de criar as demais tabelas, eu vou criar aqui 2 intervalos nomeados nesta tabela que vão facilitar na criação das fórmulas nas próximas etapas. O primeiro intervalo nomeado será a coluna matrícula. Então eu vou selecionar aqui a célula A2, vou segurar as teclas Ctrl e Shift e teclar seta para baixo 2 vezes para eu selecionar toda a coluna. Feito isso, eu crio aqui um intervalo nomeado na caixa de nomes. Nesse caso, eu vou chamar de matrícula. Então, quando eu estiver criando as fórmulas, sempre que eu usar o intervalo nomeado matrícula, eu estarei me referindo a esta primeira coluna aqui na minha tabela de funcionários. E o segundo intervalo nomeado será toda a minha tabela. Então eu vou selecionar a linha 2 aqui da tabela e seguro as teclas Ctrl Shift e teclo seta para baixo 2 vezes. Feito isso, eu crio aqui o segundo intervalo nomeado, que no caso eu vou chamar de funcionários. Pronto! Agora vamos para a próxima etapa,
que é a criação da tabela de registro de horas. Então eu vou acessar aqui a planilha Registro de Horas e aqui eu vou criar os títulos da tabela, que são matrícula, nome do funcionário, data, hora de entrada, intervalo, retorno do intervalo, saída, horas trabalhadas e saldo do dia. Feito isso, aqui na coluna da matrícula, eu vou criar uma lista suspensa para facilitar o preenchimento. Então eu seleciono toda a coluna e acesso a guia Dados, Validação de dados. Aqui na caixa de diálogo de validação de dados, na guia de configurações, clique em Permitir Lista. E aqui no campo Fonte, eu vou inserir o sinal de igual e inserir o nome do intervalo nomeado, que no caso é matrícula. Feito isso, basta clicar em OK. Pronto! Agora observe que já temos aqui a lista suspensa com as matrículas dos funcionários. E conforme você cadastrar mais funcionários aqui na planilha de funcionários, eles vão aparecer aqui na lista também. O próximo passo é trazer aqui o nome do funcionário de acordo com a matrícula selecionada aqui na lista. E para fazer isso, eu vou usar uma simples fórmula de PROC-V. Então, aqui na célula B2, eu vou inserir a fórmula igual PROC-V, abre parênteses, o valor procurado é a matrícula aqui na célula A2, ponto e vírgula, a matriz procurada é a minha tabela de funcionários, então eu uso aqui o segundo intervalo nomeado que eu criei, que no caso se chama funcionários. Ponto e vírgula, o número do índice é 2, pois o nome do funcionário está na segunda coluna da tabela, ponto e vírgula, e como eu quero a correspondência exata, eu insiro aqui 0 ou falso. Para finalizar, basta fechar parênteses e teclar Enter. Agora, observe que conforme eu seleciono aqui uma matrícula na lista, o Excel me traz aqui o nome do respectivo funcionário. E antes de arrastar essa fórmula para aplicar para as demais células, observe que se o campo matrícula estiver em branco, a minha fórmula PROC-V vai retornar um erro de não encontrado. E para evitar esse erro, basta inserir aqui a função CErro antes da fórmula de PROC-V. E aí, aqui no final eu insiro ponto e vírgula e duas aspas duplas para simbolizar vazio. Ou seja, em caso de erro na fórmula de PROC-V, o Excel deverá exibir a célula vazia em vez do erro. Feito isso, eu fecho parênteses e teclo Enter. Agora sim eu arrasto a fórmula para as demais células. Aqui eu vou arrastar até a célula 500, apenas para poupar o tempo. Mas você vai poder aplicar essa fórmula para um intervalo maior conforme a sua preferência, ok? Prosseguindo, agora eu vou formatar aqui a coluna da data para o formato de data abreviada. Agora as colunas hora de entrada, intervalo, retorno do intervalo, saída, horas trabalhadas e saldo do dia, eu vou formatar para o formato de horas personalizado, HH:/MM. Agora, antes de criar as fórmulas para calcular as horas trabalhadas e o saldo do dia, eu vou preencher aqui a tabela com alguns exemplos de lançamentos de horas, apenas para ilustrar. Pronto! Agora, para o cálculo de horas trabalhadas, aqui na célula H2, eu vou usar a seguinte fórmula. Igual C, abre parênteses. Então, primeiro eu verifico se foi selecionada uma matrícula aqui na primeira coluna. Então, se A2 for igual a vazio, então a fórmula deverá retornar vazio como resultado. Ponto e vírgula. Caso contrário, eu faço aqui o cálculo de horas trabalhadas. Então eu abro parênteses novamente e insiro C, abre parênteses. Então eu começo criando uma regra para eu verificar se o funcionário trabalhou no turno da noite, ou seja, de um dia para o outro. Então, se a hora de entrada for maior do que a hora de saída, então significa que o funcionário trabalhou à noite e saiu pela manhã. Ponto e vírgula. Então eu pego o horário de saída e somo com 1. Ponto e vírgula. Caso contrário, então eu pego apenas o horário da saída. Fecho parênteses uma vez, insiro o sinal de subtração
e subtraio o resultado da função C pelo horário de entrada. Fecho parênteses mais uma vez, insiro aqui mais um sinal de subtração, abro um novo parênteses e faço retorno do intervalo menos intervalo. Para finalizar, eu fecho parênteses duas vezes e teclo Enter. Pronto, já temos aqui o cálculo de horas trabalhadas. Feito isso, eu simplesmente arrasto a fórmula para as demais células, dessa maneira. Agora, o próximo passo é calcular o saldo do dia, ou seja, eu preciso saber qual é a carga horária que o funcionário deve obrigatoriamente cumprir e subtrair o quanto ele trabalhou no dia pela jornada diária dele. Então, para fazer isso é bem simples. Eu posso fazer um PROC-V buscando pela matrícula do funcionário aqui na tabela de registro de funcionários, retornando como resultado a jornada dele. Nesse caso, a fórmula vai ficar igual PROC-V, abre parênteses, o valor procurado é a matrícula aqui na célula A2, ponto e vírgula, a matriz procurada é a minha tabela de funcionários, então eu uso novamente o intervalo nomeado chamado funcionários, ponto e vírgula. O número do índice é 4, pois a jornada do funcionário está cadastrada na quarta coluna da tabela, aqui na planilha de funcionários, ponto e vírgula. O tipo de correspondência é exata, então eu insiro 0 ou falso. Para finalizar, eu fecho parênteses e teclo Enter. Pronto! Então já temos aqui como resultado a jornada deste funcionário. Mas observe que eu não quero este resultado, mas sim o saldo do dia. Então aqui, depois do sinal de igual, antes de começar a função PROC-V, eu insiro H2, que são as horas trabalhadas, menos o resultado do PROC-V. Feito isso, eu teclo Enter. Pronto, já temos aqui o saldo diário deste funcionário. E antes de arrastar a fórmula para as demais células, eu vou inserir aqui a função CErro para evitar erros no caso de não ter selecionado nenhum funcionário aqui na lista. E aqui no final eu insiro duas aspas duplas para simbolizar vazio, ou seja, em caso de erro na fórmula, o Excel deverá retornar a célula vazia. Para finalizar, eu teclo Enter e arrasto a fórmula para as demais células da coluna. Novamente, eu vou aplicar a fórmula até a linha 500 apenas para poupar o tempo, mas você poderá aplicar a fórmula para a quantidade de células que você desejar, ok? Bom, agora com a tabela de lançamento de horas já finalizada, antes de dar continuidade, eu vou criar novamente um intervalo nomeado que eu vou usar na próxima etapa. Então eu vou selecionar aqui toda a minha tabela de registro de horas e vou criar um novo intervalo nomeado chamado Registros. Agora, a próxima etapa é criar a folha de ponto. Então eu vou acessar aqui a planilha de folha de ponto e aqui na primeira linha eu vou criar 4 campos que vão servir para pesquisar os dados do funcionário para gerar a folha de ponto. Esses campos são matrícula, nome do funcionário, data inicial e data final. Eu vou aproveitar para aplicar uma borda simples aqui nas células de baixo, apenas para destacar. Lembrando que a formatação da planilha poderá ser feita conforme a sua preferência, ok? Bom, agora aqui na célula A2, onde será inserida a matrícula do funcionário, eu vou criar novamente a lista suspensa para facilitar o preenchimento. Então, com essa célula selecionada, eu vou acessar a guia Dados, Validação de Dados. Aqui na caixa de diálogo de validação de dados, em Permitir, eu seleciono Lista, e aqui no campo Fonte, eu insiro o sinal de igual e insiro o intervalo nomeado chamado matrícula. Feito isso, eu clico em OK para finalizar. Com a lista suspensa já criada, agora aqui na célula B2, eu insiro a função PROC-V para retornar o nome do funcionário conforme a matrícula selecionada aqui na célula A2. Então a fórmula vai ficar igual PROC-V, abre parênteses, o valor procurado é a matrícula aqui na célula A2, ponto e vírgula. A matriz procurada é a tabela de funcionários, então eu insiro o intervalo nomeado chamado funcionários, ponto e vírgula. O índice da coluna é 2, pois o nome do funcionário está na segunda coluna da tabela, ponto e vírgula. E como eu quero retornar o resultado exato, eu insiro aqui 0.
fecho parênteses, e antes de teclar Enter, eu vou inserir aqui a função serro aqui no início da fórmula para evitar erros caso nenhuma matrícula tenha sido selecionada na lista. Então, em caso de erro, o Excel deverá retornar vazio. Fecho parênteses e teclo Enter. Agora, os campos data inicial e data final, eu apenas aplico a formatação de data abreviada, dessa maneira. Bom, com os campos de pesquisa já finalizados, agora eu vou criar aqui a estrutura da folha de ponto. Então, aqui na linha 12, eu vou inserir os mesmos títulos da tabela de registro de horas. Então, eu venho aqui na planilha de registro de horas, copio os títulos e colo eles na linha 12 da planilha de folha de ponto. Agora, aqui em cima, eu vou criar um cabeçalho para a folha de ponto. Então, aqui na célula C6, eu vou inserir os títulos: empregador, funcionário, matrícula, função e período. Aqui no campo do empregador, eu vou mesclar da célula D6 até a célula I6, apenas para ter uma área um pouco maior para eu preencher os dados da empresa. Vou fazer o mesmo com o campo aqui do funcionário. O campo da matrícula eu vou manter do mesmo tamanho, sem mesclagem. O campo função eu vou mesclar da célula D9 até a célula G9. E o campo período eu vou mesclar da célula D10 até a célula G10. Agora, aqui na célula H9, eu vou inserir o título Total de horas trabalhadas. E na célula H10, o título Saldo de horas. Feito isso, aqui nas células I9 e I10, eu vou aplicar a formatação de horas personalizada. Você pode aplicar tanto a opção 37, 30, 55 ou a opção HH:/MM. Aqui nos dados do empregador, você vai inserir os dados da sua empresa, como nome e CNPJ. Já no campo aqui do nome do funcionário, vou apenas referenciar o nome que estiver sendo pesquisado aqui no campo de busca. Então eu vou inserir igual e selecionar aqui a célula B2. E vou fazer o mesmo aqui para o campo da matrícula, ou seja, igual a 2. Agora, para eu preencher aqui o campo função, vou precisar fazer um PROC-V lá no cadastro de funcionários para retornar a função deste funcionário que está sendo pesquisado. Então, a fórmula vai ficar igual PROC-V, abre parênteses, o valor procurado é a matrícula do funcionário aqui na célula D8, ponto e vírgula, a matriz procurada é o intervalo nomeado funcionários, ponto e vírgula, o número do índice é 3, pois a função do funcionário está cadastrada na terceira coluna da tabela, ponto e vírgula, e o tipo de correspondência é exata, então eu insiro aqui 0 ou falso. Para finalizar, eu fecho parênteses e já aproveito para aplicar a função serro no início da fórmula para evitar erros no caso de eu não ter selecionado nenhuma matrícula aqui no campo de pesquisa. Feito isso, eu fecho parênteses e teclo Enter. Pronto! Agora, para finalizar aqui o cabeçalho, eu preciso preencher o campo período e os campos total de horas trabalhadas e saldo de horas. Então, aqui no campo período, eu vou apresentar as duas datas que estão sendo pesquisadas aqui na busca. E para fazer isso, eu vou usar aqui a seguinte fórmula. Igual, concatenar, abre parênteses. Agora eu vou inserir aqui a função texto, abre parênteses novamente. Vou selecionar aqui a primeira data, que é a data inicial, ponto e vírgula. O formato do texto será o formato de data, então eu abro aspas duplas, insiro dd, barra, mm, barra e 4 vezes a letra A. Fecho aspas duplas, fecho parênteses uma vez, ponto e vírgula, abro aspas duplas novamente, teclo espaço, insiro aqui a letra A para separar as duas datas, espaço novamente, fecho aspas duplas, ponto e vírgula, insiro novamente aqui a função texto, abre parênteses uma vez, agora eu seleciono aqui a segunda data, que é a data final, ponto e vírgula, e aplico novamente o formato de data, dessa maneira. Para finalizar, eu fecho aspas e fecho parênteses duas vezes e teclo Enter.
Pronto, agora observe que o campo de período ele ficou com o intervalo das duas datas que eu estou pesquisando aqui no campo de busca. Agora, para preencher o campo com o total de horas trabalhadas, eu vou apenas somar aqui a coluna H, a partir da célula H13. Então eu insiro aqui a função soma de H13 até H60, por exemplo. Aqui o intervalo ficará a seu critério. Eu recomendo que você some pelo menos umas 30 linhas de registro. Obviamente, os registros ainda não estão sendo exibidos aqui, mas conforme você tiver registros de horas trabalhadas, você vai ter o total sendo exibido aqui na respectiva célula. Por fim, o campo saldo de horas eu faço a mesma coisa, mas agora eu somo a coluna I, a partir da célula I13. Nesse caso, eu também vou aplicar aqui a fórmula até a célula I60. Pronto. Agora, o cabeçalho da folha de ponto já está finalizado. Eu vou apenas mesclar aqui as células C4 a I4 e inserir aqui o título folha de ponto individual. No entanto, essa também é uma etapa opcional. Agora, quando eu preencher aqui a matrícula do funcionário, o nome e o intervalo de datas, eu preciso que o Excel me retorne aqui abaixo o registro de horas trabalhadas deste funcionário dentro desse intervalo de datas. E para fazer isso, eu vou criar uma macro de modo a fazer um filtro avançado aqui na planilha de registro de horas, trazendo como resultado os registros de acordo com esses critérios. Mas antes de criar a macro, eu vou criar aqui do lado uma pequena tabela semelhante a esta, onde serão preenchidos os critérios. Essa tabela aqui ela vai ficar oculta e eu vou usá-la apenas como um apoio na hora de eu criar o código VBA. Já já isso vai ficar claro para você. Então eu vou copiar esses 4 títulos aqui e vou colar aqui na célula F1, dessa maneira. Feito isso, agora eu vou referenciar os 2 primeiros campos com a respectiva célula dos critérios aqui do lado, dessa maneira. Já os campos de datas, eles não podem ficar dessa maneira, então eu vou usar aqui a fórmula igual, abre aspas duplas, maior, igual, fecho aspas. Uso aqui o sinal de E comercial para eu concatenar. Insiro a função data, abre parênteses, insiro a função ano e seleciono aqui a data inicial. Fecho parênteses uma vez, ponto e vírgula. Agora eu insiro a função mês, abre parênteses, seleciono a primeira data, fecho parênteses novamente, ponto e vírgula, insiro aqui a função dia, abro parênteses e seleciono a primeira data. Para finalizar, eu fecho parênteses 2 vezes e teclo Enter. Então observe que a função data ela vai retornar o número de série sequencial que representa a data inicial. E esse resultado ele vem concatenado com o sinal de maior igual. Ou seja, como se trata da data inicial no nosso filtro, os resultados devem ser maiores ou iguais a essa data inicial. Agora eu faço a mesma coisa aqui com a data final, mas agora eu vou inserir o sinal de menor igual e vou concatenar com a função data, dessa maneira. Pronto, como resultado eu vou ter aqui um número de série sequencial que representa a data final concatenado com o sinal de menor igual. Ou seja, quando eu preencher esses campos de pesquisa aqui da esquerda, o VBA vai analisar esse intervalo, que basicamente é o mesmo que esse, com a diferença aqui do formato da data. Bom, feito isso, agora eu vou finalmente criar aqui a macro. Então eu vou acessar aqui a guia desenvolvedor, lembrando que se você não tiver essa guia habilitada no seu Excel, então eu recomendo que você dê uma pausa nessa aula e confira o vídeo que eu vou deixar aí nos cards, no qual eu mostro como habilitar essa guia no Excel. Então aqui na guia desenvolvedor, acesse Visual Basic e aqui na janela do VBA, clique em Inserir Módulo, para você criar um novo módulo. E aqui dentro do módulo criado, eu vou criar aqui um código que fará o filtro para trazer os registros da folha de ponto. Então eu vou criar aqui uma nova sub chamada Filtro, dessa maneira. E aqui dentro dessa sub, eu vou criar o meu código. E a primeira coisa que eu vou fazer é me certificar de que o usuário ele preencheu os campos matrícula, nome, data inicial e data final aqui nos critérios de pesquisa da minha folha de ponto. Pois se um desses campos ele estiver em branco, o filtro não vai funcionar. Então eu preciso obrigar o usuário
a preencher esses campos para que ele possa aplicar o filtro. E para fazer isso, eu insiro a seguinte instrução: if ActiveSheet.range, abro parênteses, abro aspas, A2, fecho aspas, fecho parênteses, ponto value, igual a empty. Ou seja, se a célula A2, que é a célula que contém a matrícula, estiver em branco, ou seja, ou ActiveSheet B2.value igual a empty, ou seja, a célula que contém o nome do funcionário estiver em branco. Agora eu vou dar aqui uma quebra na linha do meu código, então eu teclo espaço, underline e enter. E continuo o código. Or ActiveSheet.range C2.value igual a empty, ou seja, se a célula que contém a data inicial estiver em branco. Or ActiveSheet.range D2.value igual a empty, ou seja, se a célula que contém a data final estiver em branco. Então, se pelo menos uma dessas células estiver em branco, então o Excel deverá exibir uma mensagem de erro. Então, eu insiro aqui a instrução msgbox, abro aspas, os campos matrícula, nome do funcionário, data inicial e data final são obrigatórios. Fecho aspas, e eu insiro aqui o comando exitsub para eu sair do código caso uma dessas células esteja em branco. Então eu finalizo o meu código aqui. E aí eu finalizo aqui o if com endIf. Pronto, com isso eu já verifico se todos os campos de pesquisa estão preenchidos. Agora, o próximo passo é declarar 3 variáveis que serão utilizadas no código. Então a primeira variável eu vou chamar de registros e ela será do tipo range. A segunda variável eu vou chamar de intervalo critérios, que também será do tipo range. E a terceira variável eu vou chamar de resultado, que também será do tipo range. Agora, com as variáveis criadas, eu vou precisar me certificar de que toda essa área onde serão mostrados os registros de dias trabalhados do funcionário esteja limpa antes de receber novos dados. E para fazer isso, eu uso o comando ActiveSheet.range A12.currentRegion.select. E em seguida eu uso o comando selection.clearContents. Ou seja, é como se eu selecionasse aqui a célula A12 e a partir dela eu teclasse seta para o lado e seta para baixo. Desse modo, tudo que foi selecionado eu apago para receber novos dados. No próximo passo, eu vou setar a minha variável registros, informando que ela será a minha tabela de registro de horas trabalhadas. Então eu uso o comando set registros igual a planilha 2.range A1.currentRegion. Feito isso, eu seto agora a variável intervalo critérios, dizendo que ela será o intervalo que contém os critérios do meu filtro. Então eu uso aqui o comando set intervalo critérios igual a planilha 3.range f1.currentRegion. E para finalizar, eu vou setar aqui a variável resultado, informando onde deverá ser exibido o resultado do filtro, ou seja, os registros da folha de ponto. Então eu uso o comando set resultado igual a planilha 3.range A12.currentRegion.rows, abre parênteses, 1, fecho parênteses. E aí, para finalizar, eu aplico aqui o filtro avançado da seguinte maneira: registros.advancedFilter espaço xlfilter copy vírgula espaço intervalo critérios vírgula resultado. E termino aqui o código selecionando a célula A12. Então eu insiro o comando range A12.select dessa maneira. Pronto, o código do filtro avançado já está finalizado. Agora eu vou minimizar aqui a tela do VBA e aqui na folha de ponto eu vou acessar novamente a guia desenvolvedor
Inserir, botão Controle Formulário. Feito isso, eu arrasto aqui o botão na minha planilha e note que ao fazer isso o Excel abrirá uma janela perguntando se eu desejo vincular o botão a uma macro. Nesse caso, eu vou selecionar a macro que eu acabei de criar e clicar em OK. E antes de testar a macro, é importante que você salve a planilha com pasta de trabalho habilitada para macros no Excel, ou seja, para o formato XLSM. É importante que você salve neste formato para que você não perca essa macro, ok? Agora, fazendo aqui o teste, observe que se um desses 4 campos de pesquisa estiver em branco, eu vou receber aqui um erro, informando que todos os campos devem estar preenchidos. Por outro lado, quando eu preencher todos os campos, o Excel vai retornar aqui com os registros de dias trabalhados para este funcionário pesquisado dentro deste intervalo de datas. E aí, este campo aqui de critérios que eu usei no VBA, eu vou poder ocultar ele aqui aplicando uma cor em branco no texto. É importante que você não apague esse campo, ok? Então eu recomendo que você apenas oculte ele aplicando a cor branco na fonte. E para imprimir aqui a folha de ponto, é necessário que você configure a impressão antes. Então, nesse caso aqui, observe que o nome do funcionário e a matrícula eles são exibidos em todas as linhas. No entanto, eu já tenho essa informação aqui no cabeçalho, então eu não preciso que essas 2 colunas sejam mostradas na impressão. Então eu posso selecionar aqui o cabeçalho e mais algumas linhas que vão receber os registros, por exemplo, até a linha 60. Aqui fica a seu critério, ok? E aí, ignorando aqui as 2 primeiras colunas, eu venho aqui na guia Layout da página, Área de impressão, Definir área de impressão. Pronto! Agora quando você for imprimir aqui a folha de ponto do funcionário, ela vai ser impressa dessa maneira. Se necessário, ajuste aqui o tamanho das margens, conforme aí a sua necessidade. Eu vou deixar aí nos cards também um vídeo onde eu mostro o passo a passo para você criar uma área de impressão dinâmica. Se você se interessar, você também pode adaptá-la nessa planilha. Bom, então a planilha de controle de horas e folha de ponto está praticamente finalizada. Agora, para finalizar o vídeo, eu vou acessar aqui a planilha Início e vou criar aqui um menu bem simples, apenas para facilitar a navegação entre planilhas. Então eu vou acessar a guia Inserir, Formas e vou selecionar aqui o retângulo. Feito isso, eu desenho um retângulo aqui na minha planilha dessa maneira. E aí, como serão 3 botões, eu vou selecionar esse retângulo que eu acabei de criar e vou teclar aqui Ctrl C e Ctrl V, dessa maneira. Feito isso, eu vou posicionar eles aqui na minha planilha. Em seguida, eu acesso novamente a guia Inserir, Texto, Caixa de Texto. E clico aqui no primeiro botão e digito o primeiro título. Depois, eu aplico aqui uma formatação e repito os mesmos passos para os demais botões. Agora, com os botões já criados, eu vou apenas inserir um título aqui em cima. Feito isso, vou vincular os botões com as respectivas planilhas, criando aqui hiperlinks neles. Então eu seleciono aqui o primeiro botão e uso as teclas de atalho Ctrl K para eu abrir aqui a tela para eu inserir hiperlinks. Aqui na janela de hiperlinks, eu vou selecionar a opção Colocar neste documento e seleciono aqui a planilha na qual eu quero que seja redirecionado o hiperlink. Feito isso, eu clico em OK e repito aqui os mesmos passos para os demais botões. Agora, observe que quando eu clico no botão, o Excel me redireciona para a planilha desejada. E aqui nas planilhas de destino, você também vai poder criar um botão para você ser redirecionado para o menu inicial, ok? Bom, então chegamos aí ao fim do vídeo. Como você pode ver, trata-se de um modelo de planilha bem simples, mas que pode te ajudar na hora de você gerenciar horas trabalhadas e criar folhas de ponto no Excel. Se você tiver interesse, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para você baixar este modelo de planilha e adaptá-lo conforme a sua necessidade. Então, se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!